Ah, os cristãos são hipócritas. Mas será mesmo? Fala Convictus, eu sou Marcelo e você está no Convictus BR. Quem aí que é cristão que nunca recebeu esse tipo de pergunta ou esse tipo de afirmação? Ah, os cristãos são hipócritas. E aí vamos entender no vídeo de hoje por que o pessoal diz isso, né? Por que as pessoas dizem isso e também vamos ver se isso realmente está correto. Constantemente tenho me deparado com esse tipo de pergunta vindo de pessoas que estão do lado de fora do Evangelho. É uma acusação muito provocativa e muitos se sentem injustificados com esse tipo de acusação, com esse tipo de argumento, né? Hipócrises. Peraí, eu acho que... não sei se é assim que se fala, mas vamos lá. Hipócrises, do latim, que significa atuação ou pretensão. Hoje em dia, esse adjetivo significa aquele que demonstra uma coisa ou pensa ou sente totalmente outra coisa diferente, que dissimula a verdadeira personalidade, quase sempre por motivos interesseiros ou então para esconder a sua verdadeira personalidade mesmo. Qualidades ou sentimentos que não possui, fingido, falso, simulado. Mas por que essas pessoas falam que os cristãos são hipócritas? Eu escuto na maioria das vezes dois argumentos sobre o assunto, né? Primeiro, escândalos financeiros, sexuais, e eles têm aumentado nos últimos anos e isso é verdade. Esses tipos de escândalo fazem muito mais barulho quando acontecem com alguém que profere ser cristão, né, que profere a fé cristã. Mas isso ocorre porque de fato espera-se mais do cristão, já que ele tenta imitar a Cristo. O segundo é o farisaísmo. Esse argumento se refere a práticas hipócritas cheias de fanatismo e que os próprios praticantes não conseguem cumprir adequadamente, sobretudo enfatizando preceitos de homens, dando ênfase ao cumprimento de regras exageradas, como sacrifícios financeiros e físicos, votos, observância de dias especiais, além de um vestuário extremamente restrito, pensando assim estarem justificados diante de Deus e serem, é claro, superiores aos demais, tendo uma religiosidade tóxica, afastando pessoas do Evangelho. Porém, eles mesmos estão desviados da doutrina, da sã doutrina. Estes são os argumentos que eu mais escuto para justificar a sua descrença ou a não adesão à fé cristã. Mas, para sermos justos, a gente tem que ver o outro lado da moeda. Sobre os escândalos, já dizia Jesus que estes seriam inevitáveis, como está escrito em Lucas 17:1, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Sabemos que devemos focar em um alvo, que é Cristo, pois todos os homens são falhos. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E certamente não é porque cristãos falham que devemos descartar a fé no cristianismo. Esse não é um argumento válido. Vamos ver, por exemplo. Não é porque há policiais corruptos que a polícia não seja mais digna de credibilidade. Não é porque existam médicos sem escrúpulos que não devemos mais confiar na medicina. Perceba que esse é um argumento ruim até mesmo para pessoas que querem justificar o seu ateísmo com base nesse argumento, já que existem ateus que também falham. Sobre o farisaísmo, existe uma parcela de pessoas que professam a fé cristã, mas que tem uma má interpretação do que é o Evangelho. Essas pessoas vivem uma religião apenas de aparência, focados no cumprimento de regras para justificação, mas negam com as suas atitudes a eficácia da misericórdia de Cristo. São pessoas que ainda não nasceram de novo e precisam de uma genuína conversão. Devemos entender que nem todo mundo que se diz ser cristão é de fato um. Frequentar um templo aos domingos, usar terno e gravata e vestidos até os calcanhares não fazem de ninguém um cristão. O que está no seu coração e no seu pensamento é o que de fato importa. A transformação é de dentro para fora, de modo que o irmão que usa calça em todos os lugares não é mais santo do que outro irmão que usa bermuda em algumas ocasiões. Cristãos genuínos são chamados para amar o próximo. Porém, isso não quer dizer que o cristão deva aprovar coisas que a Bíblia desaprova. Somos pecadores remidos, resgatados e chamados para amar e acolher pecadores, mas não para aprovar os seus pecados. Pelo contrário,
Em Efésios 5:11, a palavra nos exorta a não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Já em Romanos 12:2, reforça que os cristãos não devem se amoldar ou se conformar com os padrões desse mundo, porém devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Por esse motivo, sempre terão pessoas que chamarão os cristãos de hipócritas. Porque ser cristão, apesar do novo nascimento, não quer dizer que você seja infalível e que nunca mais você vai pecar novamente. Quer dizer que a partir de agora, o Espírito Santo que mora em você vai lutar contra a sua carne todos os dias. E a sua consciência não mais aprovará as obras infrutíferas, ainda que você acabe realizando algumas delas na sua caminhada com Cristo. Mas sempre somos encorajados a continuar a nossa caminhada com Cristo, evoluindo para atingir uma maturidade espiritual. Vários dos maiores heróis da fé já se envolveram em escândalos e cometeram pecados, porém sempre seguindo em frente, evoluindo e se tornando pessoas bem melhores. É o caso de Jacó, do rei Davi, o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. Espero que essa breve reflexão possa te ajudar, possa ter tocado seu coração, possa ter sido útil para você. Se você acompanhou o vídeo até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, dá um like, compartilha com aquele amigo que precisa ver, que precisa ouvir essa mensagem. Eu vou ficando por aqui e estejam convictos. Até a próxima.